Hoje, vamos olhar para uma das maiores transações empresariais da história recente de Portugal. Uma que acabou bem, no centro de um enorme mistério fiscal. Vamos tentar perceber como é que a venda de 6 barragens, por mais de 2 mil milhões de euros, levantou suspeitas sobre centenas de milhões em impostos que alegadamente ficaram por pagar. 2.200 milhões de euros. É um número impressionante, não é? Pois foi este o valor da venda de 6 grandes barragens hidroelétricas no Douro. Um negócio absolutamente gigantesco que foi finalizado ali em dezembro de 2020. A grande questão é esta: como é que uma venda destas, multimilionária, acaba por desencadear uma investigação oficial? E não é uma investigação qualquer. Estamos a falar de mais de 300 milhões de euros em impostos que, segundo as autoridades, ficaram pelo caminho. Toda a nossa análise de hoje vai basear-se precisamente neste documento oficial. É o despacho de encerramento do inquérito do Ministério Público Português que, no fundo, detalha o processo todo. Portanto, vamos lá mergulhar nisto. Ok, para começar, vamos direto aos factos. Afinal, como é que se desenrolou este negócio de 2,2 mil milhões de euros? Bem, o negócio até levou cerca de 1 ano a concretizar-se. Mas o mais curioso é a velocidade com que tudo acontece mesmo no fim. Vejamos. Em dezembro de 2019, a venda é anunciada. Ok. Meses depois, em agosto de 2020, a EDP começa a preparar a estrutura. Mas é agora que tudo acelera de uma forma impressionante. Dia 16 de dezembro de 2020, a nova empresa, a tal Camirêngia, é criada. E, pasmem-se, apenas 24 horas depois, a 17 de dezembro, essa mesmíssima empresa é vendida por mais de 2 mil milhões. Esta rapidez, como se pode imaginar, é um ponto absolutamente central em toda esta história. Claro que esta rapidez toda levanta uma pergunta óbvia. Mas como é que isso foi possível? A resposta, ao que parece, está na forma como todo o negócio foi desenhado, na sua arquitetura. Vamos então olhar para essa estrutura. Para se perceber a investigação, é mesmo crucial distinguir duas formas de vender um negócio. Por um lado, temos o que se chama uma venda de ativos. É simples. A empresa vende os seus bens físicos, neste caso as barragens, diretamente ao comprador. Ora, esta transação está, a regra geral, sujeita a impostos, como o IMT e o IRC. A alternativa é uma venda de ações. E aqui a coisa fica mais complexa. A empresa cria uma nova subsidiária, põe os ativos lá dentro e depois o que vende são as ações dessa nova empresa. O truque é que esta via pode ser vista como uma reorganização empresarial e isso pode dar direito à neutralidade fiscal. E claro, foi precisamente esta segunda via que foi seguida. Vamos ver passo a passo. Primeiro, a unidade de produção da EDP pegou nas 6 barragens e separou-as do resto da empresa. Segundo passo, transferiu estes ativos para uma empresa acabada de criar, a tal Camirêngia S.A. E terceiro e último passo, a EDP vendeu a totalidade das ações da Camirêngia ao consórcio. O ponto crucial, o mais importante de tudo, é este. O consórcio não comprou as barragens, comprou, isso sim, a empresa que era dona das barragens. A diferença é subtil, mas é tudo. Mas fica a pergunta, porquê dar-se a este trabalho todo? Bem, a resposta está num conceito legal muito, muito poderoso. Vamos então analisar o argumento da neutralidade fiscal. Toda a estratégia se baseou no chamado regime de neutralidade fiscal. E o que é isto? É um princípio legal que, no fundo, permite que as reorganizações de empresas, como fusões ou, neste caso, cisões, aconteçam sem que se tenha de pagar logo impostos sobre mais-valias e por aí fora. A ideia é simples: não penalizar as empresas por fazerem reestruturações de negócio que sejam consideradas legítimas. E foi exatamente este o argumento da EDP. Aliás, no documento do Ministério Público, na página 24, está lá escrito, e passo a citar: a operação foi enquadrada ao abrigo do regime de neutralidade fiscal. Ou seja, a defesa era clara. Isto foi uma reorganização empresarial perfeitamente legal e dentro das regras. Só que a investigação colocou uma questão fundamental, a questão-chave de todo este processo. Mas será que este princípio se aplica se a nova empresa não for, na realidade, um negócio a sério, funcional? É esta pergunta que muda completamente as regras do jogo. E com essa pergunta entramos então no coração da investigação do Ministério Público. Vamos lá ver como é que o caso foi analisado. A lei portuguesa, que está alinhada com as diretivas europeias, é muito clara e estabelece um critério essencial.
Para que uma cisão como esta possa beneficiar de neutralidade fiscal, os ativos que são transferidos têm de formar o que a lei chama de ramo de atividade autónomo. O que é que isto quer dizer em bom português? Quer dizer que tem de ser uma unidade capaz de funcionar sozinha, pelos seus próprios meios, com os seus próprios recursos. Pois bem, foi exatamente aqui que o argumento da IDP começou a cair por terra. Os investigadores descobriram que a Camirengi era, na prática, uma espécie de casca vazia. Repare-se, tinha apenas um único funcionário, não tinha equipa técnica para operar as barragens e, para funcionar, dependia 100% de contratos com a própria vendedora, a IDP. A conclusão dos investigadores foi, por isso, muito clara. Sem a IDP, a Camirengi não conseguiu operar nem por um único dia. Portanto, a conclusão do inquérito foi demolidora. Considerou que a criação da Camirengi não foi uma reorganização de negócio genuína. Foi, isso sim, um arranjo artificial. E qual era o propósito? Aparentemente, a sua única finalidade era mesmo evitar os impostos que uma venda direta das barragens teria inevitavelmente de pagar. Isto leva-os, como é óbvio, às consequências financeiras de tudo isto. Vamos então à parte final, a fatura, que ascende a mais de 300 milhões de euros. Agora, antes de olharmos para os números em detalhe, há um ponto muito importante a sublinhar que consta do despacho. O Ministério Público acabou por arquivar o processo na sua vertente criminal, ou seja, não encontrou indícios suficientes de um crime de fraude fiscal. No entanto, e este no entanto é fundamental, concluiu que a operação, da forma como foi feita, não está isenta de impostos e que, por isso, esses impostos devem ser cobrados. Vamos começar pelo IMT, o Imposto Municipal sobre a Transmissão de Imóveis. A investigação apurou que ficaram por pagar quase 100 milhões de euros. Para se ter uma ideia, só este valor seria suficiente para construir um hospital central de raiz. Depois, temos o imposto do selo. Neste caso, até tinha duas componentes. Se juntarmos o imposto sobre os imóveis com o imposto sobre as licenças de exploração das barragens, o valor passa dos 120 milhões de euros. É, aliás, a maior fatia individual de toda esta conta. E, por fim, o imposto sobre os lucros, o IRC. Naturalmente, as mais-valias geradas por um negócio desta dimensão resultaram numa fatura fiscal de mais de 114 milhões de euros. Quando se soma tudo isto, bem, o resultado é realmente impressionante. Entre IMT, Imposto de Selo e IRC, o valor total que o Ministério Público alega estar em falta ultrapassa os 335 milhões de euros. Uma soma absolutamente colossal que, para já, ficou fora dos cofres do Estado. No fim de contas, este caso deixa-nos a pensar. Criar uma empresa que existe literalmente por 24 horas só para vender um ativo é uma otimização fiscal inteligente e legítima ou é já um abuso das regras? A linha que separa as duas coisas é muitas vezes muito ténue e são casos como este que continuam a desafiar as autoridades fiscais, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo.